Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição do programa Espiritismo e Educação. Eu, Marcos Demário, Ronaldo Gomes, que estamos aqui com você toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, para podermos conversar sobre a visão espírita da educação, essa educação que engloba tanto a escola quanto à família. E hoje nós vamos falar justamente, principalmente do lar, da família, da missão dos pais nessa educação. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que estejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor até o final do nosso programa. Mas vamos trazer, então, já o nosso Ronaldo Gomes para a sua saudação. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, muita paz a todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus nos abençoe e inspira-nos, possa nos inspirar, para que possamos, como sempre dissemos, ser apenas o intérprete dos nossos próprios anseios na busca da verdade. E essa verdade, Marcos, que vem de quem? Nosso Pai, de Deus, de Jesus. Até porque ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós queremos, libertar de nós mesmos, das nossas próprias dificuldades e superarmos nós mesmos diante das coisas que fazemos uns com os outros. Muita paz e boa noite. Muito bem. No programa de hoje, nós vamos ter por base um texto do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Mas, primeiramente, vamos dar uma boa noite aí ao nosso Gilberto Queiroz. Um abraço a você, Gilberto, que está aí nos acompanhando. O texto, então, de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e compõe o capítulo 12. E olha aí na tela os canais de comunicação aqui da Web Rádio Estação da Luz, para que você possa participar do nosso programa, enviando aí o seu boa noite, seu comentário, ou mesmo fazendo uma pergunta. Estamos aguardando a sua participação. E esse capítulo 12, portanto, do Caminho, Verdade e Vida, tem por título Educação no Lar. Então, nós vamos tratar desse tema a partir dos pensamentos do nosso Emmanuel. Ronaldo, educação no lar, os pais enquanto educadores. Não, mas espera lá. Quem tem que ensinar é professor. Educação é feita na escola, ou não? Essa discussão vai levar mais do que uma transmissão, um programa nosso aqui. Mas vamos lá, nós estamos falando de seres humanos, e como o programa é espírita, de espíritos encarnados, que precisam estar cada vez mais no processo de evolução, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, para que possa ter essa oportunidade de reparação uns com os outros. Nós somos os mesmos de ontem e de hoje, tentando cada vez mais nessa reparação, até porque, Marcos, Jesus falou, né? Amai-vos uns aos outros, só isso. Mas teimamos ainda em continuarmos no processo da vingança, do ódio, da violência, esquecendo do processo de educação, que a educação é a base de tudo. E aqui nesse livro, o que me chamou a atenção foi tudo, mas esse ponto aqui de João 8,38, educação no lar, que ele coloca o próprio Cristo nos chamando a atenção. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Olha que interessante. E o que nós estamos vendo diante dos nossos pais? Qual o reflexo hoje com a idade madura, ou os jovens de hoje, que amanhã estarão também na idade avançada, que reflexo na personalidade foi construída nessa formação do caráter, se é que teve, Marcos? E aí? Pois é, Ronaldo. O Emmanuel está nos trazendo, então, esta passagem que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 38, onde Jesus nos fala uma verdade. Nós fazemos exatamente como vimos junto dos nossos pais. É a grande verdade, porque é a força do exemplo. Em grande maioria, claro, existem as exceções, é óbvio,
mas, em grande maioria, nós somos muito influenciados pelos exemplos que os nossos pais nos dão, seja mais a mãe, seja mais o pai ou os dois. Quando não for pai e mãe, às vezes o avô e a avó, enfim, os responsáveis. Porque a criança, o espírito reencarnado, que está passando pelo período da infância, ele tem a tendência da imitação. Quer dizer, ele imita a nossa fala, imita os nossos gestos, conforme nós ensinamos a ele, e ele está começando a dominar esse seu novo corpo. Então, como o espírito se encontra numa fase assim muito maleável, uma fase psíquica muito maleável, a tendência é copiar. E conforme ele vai crescendo, ele tenta se espelhar no comportamento dos pais, nas atitudes dos pais, nas falas dos pais. Daí, então, aquele velho ditado, já está meio em desuso, mas a gente fala, tá vendo? Aí, tal pai, tal filho. Né? Porque é justamente isso, o reconhecimento popular da força do exemplo. E muitos pais não se dão conta disso, né? Que os seus filhos só os estão imitando. Eu conto aquela história, que a história é encontrada também na internet, mas ela ilustra muito bem isso. O pai e a mãe que estão lá reformando o quarto da filha, menina lá dos seus 6 anos de idade, estão lá pintando o quarto agora, o pai está lá sobre a escada, a mãe está lá embaixo pintando o rodapé, a menina entra no quarto, olha para os dois assim, vê a bagunça do quarto, o quarto ainda sendo pintado, ela cruza os bracinhos, fecha o semblante, bate o pezinho assim, umas 3 vezes no piso e exclama, mas que diabos, quando isso vai ficar pronto? E ela sai. O pai para de pintar, ele está lá em cima da escada, olha para a esposa, ele fecha o semblante, cruza os braços, bate o pé 3 vezes no degrau da escada e, dirigindo a palavra para a esposa, diz, mas que diabos, onde a nossa filha aprendeu a falar desse jeito? Não apenas ela aprendeu a falar desse mesmo jeito que o pai, como se comporta, né? Toma as mesmas atitudes exatamente como o pai faz. Então, é um grande exemplo dessa força do exemplo e que Jesus veio nos recordar. E aí eu tenho que ir à pergunta, nem chegamos ao texto, mas vamos lá, nem chegamos ao texto. A pergunta, eu não quero ler a pergunta 204, mas eu quero ir para 205 do Livro dos Espíritos, certo. em que Kardec pergunta, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Por que eu quero colocar essa pergunta? Porque justamente para corroborar com o que Jesus fala. Se nós somos, de certa forma, uma cópia do que nós estamos fazendo, ou um reflexo dessa educação, então a reencarnação também, poderíamos dizer que os laços de simpatia e antipatias, pela lei da evolução, nós estamos ali ligados nisso. Esses reflexos através do exemplo. Então, não há como nós fugirmos, ficar só do lado material, sem fugir do processo de educação da reencarnação. Eu vou ler a pergunta, mais uma vez, Marcos, e a resposta. O que você acha? Pode ser? Pode, vamos lá. Então, vamos lá. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo remontar às existências anteriores. E os espíritos são enfáticos. Ela os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Olha aí, Marcos. Olha o processo de educação aí que se principia na família.
e não há como nós fugirmos disso. Essa pergunta e a resposta dos espíritos é muito importante. Todos nós, em família, estamos, de uma maneira ou de outra, ligados reencarnatoriamente, ou seja, estamos ligados espiritualmente, até porque a verdadeira família não é a consanguínea, mas sim a espiritual. Então, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, tios, tias, primos, nós temos todos ligações que vêm do passado. Ora, se temos ligações que vêm do passado, os laços de família se estreitam. Nós não somos desconhecidos que se encontram aqui e agora para esta existência. Não. A maioria de nós somos, sim, já conhecidos. Poderíamos até dizer assim, velhos conhecidos, que viemos através dessa feira das encarnações. Então, os laços de família se fortalecem. Ou seja, eu não estou com você pela primeira vez. Claro, isso pode acontecer, porque quando os espíritos também se encontram por afinidade numa encarnação. Mas, na maioria dos casos, nós já estamos indo ligados de outras encarnações. O que muda é a posição social, a posição dentro da família, porque precisamos ganhar as nossas experiências evolutivas. Então, muito pelo contrário do que pessoas pensam, a reencarnação não destrói os laços de família. Pelo contrário, vai acabar fortalecendo-os. E é um processo de educação. Sim. Porque nós precisamos reparar, estamos reencarnando uns com os outros. Está aqui, ó, pergunta 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Aí os espíritos dizem, seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não tem menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas até mesmo útil. Olha que bacana. Você já deu exemplo do pai que desencarna e tem que reencarnar porque ele vê qual foi o segmento que os filhos seguiram depois que ele desencarnou. Meu Deus, o que eu fiz da educação dos meus filhos? E é interessante aqui, nós entendemos esse culto ao passado familiar. Claro que você render um culto ao seu avô, seu bisavô e assim por diante, desde que ele seja sincero, saindo do coração, isso atinge esse espírito que ali esteve. Mas alguém vai dizer assim, espera um pouco, mas eu não posso estar, de repente, cultuando a mim mesmo? Ou seja, será que eu não fui o meu bisavô? Pode ser. Boa noite, Glória. Paz a você também. Pode até acontecer. Bom, o nosso Wilson, lá de Recife, que está sempre conosco, boa noite. Paz também ao seu coração. Pode até acontecer, mas isso pouco importa. Sabe qual é o nosso problema, Ronaldo, nesse culto aos familiares passados? Nós sempre queremos que alguém do passado tenha sido importante. E aí nós vamos cultuá-lo por essa importância social. Aí é como se nós aqui, vou fazer minha árvore genealógica. Aí você dá uma forçada na árvore genealógica para colocar alguém, pelo menos encostado na família imperial brasileira, lá do século XIX. Aí você vai... Mas os espíritos são muito claros na resposta que dão aqui a Kardec. O que importa para os espíritos que foram os nossos antepassados é o culto sincero,
fraterno, humilde. E não porque, meu avô foi não sei o quê, não, eu tive meu bisavô porque ele foi ministro de não sei o que lá. Não, essas coisas pouco importam, porque isso daí já passou. Esses espíritos não se importam. Agora, os nossos antepassados foram bons, deram bons exemplos, fizeram realmente coisas boas para as pessoas. É isso o que importa. Então, esse é o culto que nós precisamos fazer do passado. E lembrando, então, né, que pela reencarnação, seja por esses laços consanguíneos do passado, seja por simpatia, lá estamos nós, pelo menos em parte, unidos aqui. Mas os que ficaram no mundo espiritual continuam conosco, porque, na medida do possível, também vamos auxiliar nesta encarnação. Então, vê que os laços não se rompem, eles vão se fortalecendo através da imortalidade da alma e da reencarnação. O assunto é muito vasto. Nós estamos apenas aqui, os que estão chegando, que estão nos assistindo, é apenas uma visão macro da situação para que possamos compreender. E, junto a isso, perguntas que tem no Livro dos Espíritos. A questão 209, aí eu já vou passar direto para o texto, ele fala assim, olha que interessante, por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta, não é raro que o mau espírito peça lhe sejam dados bons pais na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e, muitas vezes, Deus lhe concede o que deseja. Olha aí, é para que possamos compreender a importância da família nesse processo de exemplos de educação dos valores. Eu coloquei essa pergunta, mas para corroborar com o que é colocado no texto. É verdade, Ronaldo. Vamos dar um exemplo prático. Vamos lá, você está no mundo espiritual, está lá tendo as suas experiências, seus aprendizados, e aí você é chamado para iniciar o seu planejamento reencarnatório, as suas necessidades mesmo de voltar aqui à Terra, fazer novos aprendizados, reparar coisas do passado, etc. Quando você está lá, já iniciando o planejamento, o instrutor espiritual chega para você e diz assim, Ronaldo, temos aí um espírito, querido irmão nosso, companheiro, tá, que faliu, né, nas suas últimas encarnações, mas ele vem agora tentando se projetar no bem, tentando se renovar, e ele necessita muito, na próxima encarnação, de ter bons pais, pais que deem bons exemplos a ele. Tá? Então, ele solicitou e nós estamos querendo ligá-lo, então, a uma nova família. Ou seja, nós vamos afastá-lo daqueles que já viveram com ele em outras existências, para que ele tenha uma experiência totalmente nova. Bom, mas antes de fazer a pergunta a você, deixa eu explicar o seguinte. Na Terra, na próxima encarnação, pelas tendências morais, mesmo que ele ainda possui, ele provavelmente vai ser o que lá na Terra se chama de filho problema. Tá? E ele não tem laços afetivos, nem com o próximo pai, nem com a próxima mãe. Então, a pergunta é a seguinte, Ronaldo, você aceitaria recebê-lo como filho para cumprir a missão de educá-lo, de corrigir as suas más tendências? Aí você está no mundo espiritual. Isso nós nunca somos obrigados a aceitar, porque o livre-arbítrio é mantido. Mas aí você medita, você pensa, você conversa com a sua companheira, que também vai reencarnar, e aí vocês decidem que, em nome da lei de amor, é preciso fazer isso sim. Tá? E, se vencerem, será um grande ganho espiritual. E aí vocês aceitam. Então, é o que eles estão colocando aqui nessa questão. Então, esse espírito solicitou bons pais para receber boas influências e poder se renovar e começar a reparar o seu passado. É claro que ele, ao chegar aqui na Terra, ele não vai ser nenhum santinho. É óbvio que não.
porque é um espírito extremamente endividado com a lei divina e consigo mesmo. Então, ele vai trazer revoltas, toda uma deseducação, maus hábitos, tudo isso ele vai trazer. O filho, o problema. E aí, Ronaldo, é quando às vezes nós ouvimos dos pais assim, né? Mas o que foi que eu fiz para merecer esse filho? Olha só, o que você fez foi aceitar recebê-lo. Mas só que no mundo espiritual você disse que ia, sim, se esforçar com muito amor para tentar educá-lo. E você sabia que era uma tarefa difícil e não seria fácil. Então, nós temos também esse tipo de ligação entre pais e filhos. Esse espírito, que não está ligado reencarnatoriamente a você, vai se vincular a partir de agora, e você vem com a missão de educá-lo. Ele é um espírito inferior, mas você, com muito amor, vai ter que fazer esse trabalho. Então, é mais uma faceta da questão reencarnatória entre pais e filhos na formação da família. É importante essas observações para que possamos entender que nada é por acaso. Não existe o acaso. Filhos difíceis, pais difíceis, às vezes os pais desencarnam, os filhos ficam à deriva com os tios, vizinhos, orfanatos, sempre terá uma situação que está ligada ao passado em relação ao que nós estamos passando aqui na Terra. Aí ele diz aqui no texto: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar, a coletividade. Porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos, tudo isso que nós estamos comentando aqui. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura, de sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Mais uma vez aqui, corroborando com tudo que o Livro dos Espíritos está lá também trazendo para nós. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Você acabou de falar aí também. Marcos, e aí? Olha que interessante, nós começamos com o Livro dos Espíritos, e aí esse encaixe sobre a educação na formação do caráter, da responsabilidade nossa nessa visão espírita. Pois é, Ronaldo. Emmanuel é um grande estudioso do Evangelho e do Espiritismo, é um grande conhecedor, e não poderia ser diferente o encaixe do texto dele com o que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, até porque Emmanuel foi bastante enfático com o Chico Xavier. Se um dia, Chico, você tiver alguma dúvida com qualquer palavra minha, fique com Kardec. Ele foi muito claro, né? Ele foi bem direto. Né? E vamos fazer uns destaques aqui, então, da leitura do texto que você fez. Liberdade excessiva. Realmente, né? Nós temos visto há décadas, não é uma coisa simplesmente de hoje, isso já vem há algumas décadas, em que a família tem realmente educado com liberdade excessiva, ou seja, deixando os filhos fazerem. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. O filho descobre uma canetinha hidrocor. Que beleza, né? Aí você dá para ele papel, não, mas ele vai até a parede. Aí você, não, mas ele tem que se desenvolver. Ai, que beleza. Nosso filho rabiscando lá com a canetinha, a parede. E você deixa. Ok. Ele vai lá, na hora que está brincando lá com o primo, com o irmão, não sei o quê, ele vai, arranca lá o brinquedo da mão do outro, não quer nem saber, passa por cima. Não, mas olha, calma, ele está aprendendo a socialização, né? O outro estava lá segurando o brinquedo, queria dar, ele teve que tirar, né? Então, nós vamos deixando que essas coisas aconteçam e nós vamos ver essas crianças crescerem
com uma liberdade que não sabe respeitar o direito do outro. É uma liberdade que acaba passando por cima do outro. Ora, essa liberdade excessiva, com a falta da formação do caráter, como nos lembra aqui o Emmanuel, vai jogar na sociedade, diariamente, indivíduos egoístas, orgulhosos, não éticos, não é mesmo? É isso que vai acontecer, porque foi essa educação que eles receberam. E que vão achar que podem tudo. Não importa se tem lei, se tem regra social, ele cresceu na liberdade excessiva. Então, ele não vai ter limites. E olha o mal que está fazendo, tanto que hoje, não é, Ronaldo, nós estamos aqui discutindo valores, discutindo ética, empatia, deveres, responsabilidades. Por quê? Porque deixamos isso de lado. Não deixamos isso de lado e agora estamos sofrendo socialmente as consequências disso. Nós moramos, né, Ronaldo, numa grande cidade, que é o Rio de Janeiro, e se você for usar o transporte coletivo, se for pegar um ônibus, naquele horário de saída escolar e entrada escolar, você não sabe se vai sair vivo do coletivo. Você não sabe o que vai acontecer com aquele bando de criaturas infantis e na adolescência entrando e saindo do ônibus. E se você sair ileso, de graças a Deus, porque eles não estão nem aí com você, de respeitar os espaços, a regra da convivência, nada. É como se você não existisse. Ora, mas eles têm pais, eles têm um lar, eles têm família, não é mesmo? Então, eles estão aprendendo a ser desse jeito a partir dos próprios pais. E aí, depois, na sequência, que você leu aqui, que é o segundo parágrafo, quando ele diz que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Então, vamos gravar isso, porque isso também está lá no Livro dos Espíritos. Os pais como os primeiros mentores, os primeiros educadores, cumprindo essa missão sagrada. E o Emmanuel encerra aqui o segundo parágrafo, dizendo que só alguns filhos, né? Só alguns espíritos conseguem escapar dessa má influência dos pais. E mesmo assim, há golpes de muitos sacrifícios. Então, é para os pais irresponsáveis meditarem profundamente sobre essa questão. E ele continua nessa observação que eu li também, que meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Eu penso aí nas ideologias que surgem e se nós vamos lá, voltar na época dos hippies, que parece até que a gente vai voltar a isso, porque está complicado o momento no mundo, na política atual e tudo, essa corrupção, porque ela não se baseia só a corrupção no sentido do dinheiro, mas como ele diz aqui, meios corrompidos, é dizer, as barganhas na educação. Marcos, dá um exemplo. Não tem como nós fugirmos. Para que quem está nos assistindo entenda que às vezes a gente pensa que está educando, mas de uma maneira levando a troca. E educação não é troca. Se você estudar, eu te dou uma bicicleta, um celular novo. E isso não é educação. Como também estou na escola, achei um objeto. Achei, perderam, achado não é roubado. São frases tantas que ao longo dos tempos vão passando como cultura do certo, mas que na verdade são inversões de valores. Você tem que estudar, senão no final do ano, no passar de ano, você já sabe o que vai acontecer. Tem alguma coisa errada nesse processo de uma educação corrompida? Ou será que não tem nada a ver, Marcos? Eu dei alguns exemplos, são vários. Tem tudo a ver, Ronaldo.
E é bom nós reforçarmos essa questão que educação não é troca. Então, se o filho chega para você e diz assim, né? Ô pai, o que é que eu vou ganhar se eu passar de ano? A melhor resposta que o pai ou a mãe podem dar ao filho é assim, a alegria de ter estudado e de ter conseguido atingir os seus objetivos. E acabou. Não, eu não vou ganhar uma bicicleta, eu não vou ganhar o passeio, às vezes. Isso você até poderá ganhar, mas não será como consequência por ter passado de ano. Mas apenas que você é criança, e aí você receberá o seu presente de Natal, como toda e qualquer criança. Porque passar de ano na escola é apenas e tão somente sua obrigação, seu dever. Nada mais do que isso. E aí, então, você corta essa questão da troca, da barganha. E mesmo quando, né, os pais querem dar um castigo ao filho, tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, você combina as regras. Regras combinadas, você combina também as consequências de quando as regras forem burladas, não forem cumpridas. Então, quando ele se virar assim, estou sendo castigado. Não. Aqui em casa, ninguém castiga ninguém. Mas qual foi o combinado mesmo? Não foi isso, isso? E quando nós combinamos, também não combinou que a consequência por quebrar a regra não seria isso, isso? Então, o que está acontecendo com você hoje? Você está assumindo as consequências já combinadas por ter quebrado a regra. É só isso, tá? Ninguém está colocando você de castigo, porque a lei divina funciona exatamente assim. Aliás, vou repetir aqui para você a regra maior, quer dizer, aquela que encabeça e baseia todas as outras regras. A cada um é dado segundo as suas obras. Você esqueceu disso? Pronto. E aí ele vai entender. Puxa, realmente, né? Foi mal. E foi mal para mim. Né? Eu levei a pior. Eu achei que eu estava por cima da situação, mas tanto o papai quanto a mamãe foram firmes. Não tem conversa aqui. Vamos aplicar a regra. Claro, a aplicação dessa regra não pode ser inflexível. Tem que se estudar as circunstâncias e as intenções, porque Deus também age assim. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Educar não é trocar. Educação não é barganha para o outro. É que é a mesma coisa, Ronaldo. Se você parar de chorar, eu te dou aquele pote de sorvete. Tá, a criança vai parar de chorar? Possivelmente, né? Se ela quiser aí o pote de sorvete. Mas, gente, dá-se um pote de sorvete, pote de sorvete, para a criança, você não está barganhando, você não está fazendo uma troca. Bom, aí ela, tudo bem, parou de chorar e ganhou lá o pote de sorvete. Aí ela vai pensar. Aliás, Ronaldo, criança pensa, não é? É um espírito, né? Bom, eu abri o berreiro e a mamãe, para fazer eu calar a boca, né, trocou o meu berreiro por um pote de sorvete. Já sei. Amanhã eu vou começar a berrar de novo, vou brigar e não sei o quê, ela não vai aguentar e vai ter que me oferecer alguma coisa. Eu vou querer uma caixa de bombons. Pronto, porque ela pega a situação e começa a manipular, seja a mãe, seja o pai. Então, que todos os pais e responsáveis entendam isso. Educar não é trocar. Educar não é barganhar. Então, cuidado com essas frases feitas e essa questão de comprar o filho para que ele lhe obedeça. Ele não está lhe obedecendo, ele está aprendendo a corromper e a ser corrompido. É isso que ele está aprendendo. Depois, na vida adulta, vai ser fácil. Ronaldo, é o seguinte. Ronaldo, olha só. Tem uma vaguinha aí nesse programa que vocês fazem aí na Estação da Luz, aí segunda-feira à noite. Aí você, Ronaldo, diz, não, mas olha só, não dá, porque nós já somos uma dupla. Tá? Não, mas olha só, fala lá com o tal de Tavares, lá, né, que fica lá nos bastidores, que eu compro um equipamento novo.
para as transmissões. E aí, posso participar do programa? Opa! Não, bom, sim, claro, e tal, não sei o quê. Ou seja, mas isso veio lá da infância, essa questão de um tentar corromper e o outro aceitar o ser corrompido. Então, vocês tomar muito cuidado com a educação que estamos dando para os nossos filhos. E continua nesse reflexo, como diz Jesus lá na ponta. Em relação, nós estamos apenas copiando o que nossos pais fizeram, e vem dos avós, e vem lá dos descendentes. Quer dizer, nós precisamos conhecer um pouco de história para entendermos hoje o que a humanidade está passando. Há mais de 2000 anos, Jesus pediu apenas que nos amássemos, ou seja, que nos eduquemos uns com os outros. E é o que menos ainda estamos fazendo. Claro que houve muita melhoria, mas em pleno século XXI ainda presenciamos, como ele coloca aqui, preconiza-se ainda muitos aspectos da inversão de valores. É como diz assim, a moral, o que é moral? O que é moral para mim não é moral para você. Não, o que é ético para você não é ético para mim. Marcos, eu penso que isso também não é bem assim. Amor é amor. Não, matei por amor. Não, amor é amor, ninguém mata por amor. Respeito é respeito, não tem meio termos. E moral é moral. O que é moral? A regra do bem proceder uns com os outros. O que independe do que eu penso, do que eu seja, se eu sou homem, se eu sou gay, não interessa. É respeito ao ser humano, respeito ao outro, respeito às diferenças, respeito à diversidade. Aceitar é uma coisa, ninguém é obrigado a aceitar nada, mas respeitar-se. É isso que Jesus colocou no processo de educação. Se ninguém viu pecado nenhum em você, nem eu tampouco, mas não peques mais. São aspectos de humanização numa visão e vivência espiritualizada. Não há como nós fugirmos disso. O tempo todo, nós estamos falando da educação, que é a família, que é a escola, que são parceiras, e nós não podemos fugir disso. Ele coloca aqui, no segundo ponto depois, ele fala, a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Gente, isso é profundo. Eu vou repetir. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. E aí, Marcos, com Deus, por que com Deus? Porque Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador, porque Deus é amor e vela por nós, por todo este universo. E conforme está lá em O Livro dos Espíritos, nós encarnamos para colaborar com a obra da criação divina aqui na Terra. E, portanto, todos nós cumprimos uma missão que, na sua essência, é nos educarmos, é nos melhorarmos, nos transformarmos. E você constituir uma família, você ter filhos, receber esses espíritos através da reencarnação, não é uma brincadeira, não é uma festa. Enganam-se profundamente os pais que acreditam que, mesmo tendo os filhos, podem e devem levar a sua vida como bem entenderem e como sempre levaram. Não, porque a lei divina vai cobrar isso. Deus depois vai perguntar a esses pais: o que vocês fizeram com os meus filhos que confiei a vocês nesta última encarnação? E essa é uma pergunta muito profunda, chocante. O que foi que eu fiz com os meus filhos? Quer dizer, meus não. Filhos de Deus, porque todos nós, na verdade, somos irmãos. E como os filhos são espíritos, que também reencarnam,
e vão passar todo aquele período de infância, adolescência, juventude, dependentes dos nossos cuidados, das nossas orientações, dos nossos valores, responderemos, e de forma grave, perante a lei divina. Então, esses pais que abandonam os filhos, que terceirizam a educação, esses pais que continuam a viver uma vida mundana e que se separam por qualquer bagatela, por qualquer coisa, né? E deixam os filhos em segundo plano e fazem deles, inclusive, até bala de canhão contra o outro. Todos esses pais estão tremendamente enganados. Porque se você vai se unir a alguém e dessa união vai gerar um filho, essa união não pode ser simplesmente fortuita, ela não pode ser apenas sexual, dentro do prazer do sexo, das festas e assim por diante. Esses pais vão ter que assumir responsabilidades. E na medida que não assumem as responsabilidades paternas e maternas, mais um espírito que deveria receber cargas de amor, orientações de ordem moral, vai se ver perdido aqui neste mundo. Está aí o quadro gravíssimo de depressão, suicídio e criminalidade envolvendo nossas crianças e nossos jovens. E se os pais acreditam que não tem nada a ver com isso, estão muito enganados. Existem, sim, claro, os espíritos que se rebelam e, por conta do seu livre-arbítrio, não querem ouvir os bons conselhos. Mas, Ronaldo, neste mundo de expiações e provas, esses são a minoria. Não é? Porque a maioria não teve os bons exemplos, não teve a orientação, não teve a educação que deveria ter. E é o que ele coloca aqui, corroborando com o que você está dizendo. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Está aí, respondendo o que você acabou de colocar. E mais à frente, terminando o texto, olha que interessante. Debalde se improvisarão sociólogos, eu tenho que rir, para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos. Marcos, isso é muito forte. Debalde se improvisarão sociólogos. Ele não está falando mal de sociólogos, não, é preciso entender isso. Mas ele está botando o ponto de vista aqui de muitos que têm da sociologia, de filósofos também, de grandes historiadores e educadores aí, que debalde a improvisação para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos, que envenenam a alma. Eu posso dizer que são ideologias várias, falsas, levando-nos a contextos inúmeros, sem a moral, sem os valores de que realmente preconiza e é preconizada por Jesus. Só o espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, só o espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, você já colocou aí também, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não é? É a letra da música que ela canta e é verdade. Ouçamos a palavra do Cristo. E, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. E aí, Marcos? Vou trazer aqui também, novamente, o Livro dos Espíritos, porque alguém pode estar aí nos assistindo, acompanhando o programa, e achando que tanto o Emmanuel quanto nós dois estamos radicalizando, estamos fortes demais nessa questão. Então, vamos ao livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, questão 582.
Allan Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E respondem os espíritos: é, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas aos que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este, o filho, sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, os pais, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Deixa aqui sublinhar, né, uma coisa que eles falam, que colocam aqui, da missão. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E aí vem a moral, que o Ronaldo já trouxe, né? A regra de bem proceder para com os outros. Como que eu procedo bem para com os outros? É muito fácil. Vamos pegar a regra com o maior educador da humanidade, Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Isso é direcionar o caráter para o bem. Mas, como lemos espíritos, muitos pais estão mais preocupados com as festas sociais, com a cervejinha de fim de semana, com as roupas, com os passeios, com isso e com aquilo, do que corrigir as más tendências que, porventura, os filhos estão trazendo como espíritos reencarnados que eles são. Ah, coitados desses pais, porque vão responder muito. Mas não pensem que vão assumir as consequências só no depois da morte. É aqui e agora, nesta encarnação, na Terra, quando você vai chegar para o seu filho para pedir uma ajuda e ele vai responder para você: ô velho, se vira, tenho mais o que fazer. Faz por favor. E vai largar você. Vai deixar você largado aí na vida, que afinal de contas você agora está velho. E como você está velho, idoso, você é problema para ele. Mas por que ele age assim agora? Porque antes você passou a vida só no gozo, só no seu individualismo egoísta, e ele sentiu isso na pele, enquanto ele crescia. Por que ele vai agora lhe amparar? Por que agora ele vai lhe ajudar? Para você ser pedra no sapato dele? A tendência é lhe descartar. Então, pais, receber filhos é ter que cumprir uma missão que é divina, de corrigir as más tendências, orientá-los para o campo do bem. Mas para isso, como diz o Emmanuel, você, Ronaldo, ressaltou muito bem, somente quem compreende a paternidade divina pode fazer isso. E, infelizmente, não é, Ronaldo? Porque nós temos visto no meio educacional, nesses orientadores todos da educação, são muitas ideologias, muitas filosofias, muitos pensamentos materialistas, pura e simplesmente, e que rodeiam, né? Rodam na periferia da questão moral e ética, mas não chegam lá. Então, nós estamos precisando mudar essa visão para transformarmos a educação. Marcos, vou fazer uma pergunta. Não, sem dar uma resposta. Vamos lá. Temos vasta literatura sobre educação, seja ela de cunho apenas material,
sem cunho espiritual, mas ótimas e excelentes livros que norteiam. Olha a Ivani aí. Boa noite, amigos assistindo aqui do Piauí. Opa, muita paz e carinho a vocês. Então, livros, voltando, tanto materiais, tanto mostrando a educação materialista ou espiritualista, mas que traz de cunho, de moral, de formação do caráter, importantíssimos. Uhum. E não são poucas as literaturas que nós temos. Aí eu pergunto, e por que ainda vivenciamos esses aspectos de uma educação que preconiza tão somente os conteúdos, esquecendo realmente os valores? Entrando numa sala de aula, por exemplo, hoje mesmo entrei, fiz uma atividade falando da importância da família ou não. Eu dividi em grupo, um defendia que a família não é importante e o outro defendia que a família é importante. Foi um debate maravilhoso, porque você defender que a família não é importante num grupo que defende que a família é importante, o outro que defende que não é, e defender que é importante, foi muito bom, e no final o pessoal acabou percebendo que não há como nós vivermos à margem da sociedade, porque estamos inseridos dentro dela. Porque o que eu observo é isso. É como se a escola fosse um mundo, a família fosse um outro mundo, universos distintos, em que, num primeiro momento, eu estou na minha casa, na minha família, e, no segundo momento, estou na escola, pura e tão somente. Vem os finais de semana, acabou, passei do ensino fundamental, vou para o ensino médio, acabou, vou para a universidade, e isso que nós estamos vivenciando. E aí, Marcos? Será que ainda... O que precisa ainda para que possamos despertar para essa importância da educação dos valores? Você colocou bem, Ronaldo. Boa literatura educacional e pedagógica não falta. Independente do autor ser materialista, ser espiritualista, nós temos realmente coisas muito, mas muito boas dentro da literatura educacional, orientando os pais, orientando a família nesse processo educacional. A própria lei. A própria lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em conjunto com os parâmetros curriculares nacionais e outros documentos que hoje nós temos no campo da educação brasileira, a nossa legislação, as nossas diretrizes educacionais são de excelência, só não estão colocadas em prática como já deveriam estar. Mas por que isso acontece? Acontece porque nós ainda não conseguimos entender e falar para nós mesmos que somos seres de relação, que nós vivemos num universo. O universo somos todos nós. Se pegarmos o universo, né, criado por Deus, se nós mudarmos a velocidade de rotação de um planetinha qualquer, se fizer um desvio de órbita de qualquer coisa aqui, nós vamos criar o caos no universo. Porque os astros estão todos interligados e interdependentes. É a mesma coisa entre nós, seres humanos, os espíritos reencarnados. Só que cada um quer viver só o seu universo particular, o seu mundinho. E nós precisamos abrir mão disso, pelo bem da coletividade. Fica aqui um apelo aos pais e aos futuros pais que estudem, mergulhem na educação para compreender não apenas a questão da criação, como é que a criança se desenvolve, quando é que entra no período tal, quando é que começa a dar a papinha, quando tira... Não é simplesmente isso, porque essas são as questões biológicas do desenvolvimento desse ser, mas sim as questões da formação do caráter. Isso é que é mais importante. O desenvolvimento da inteligência voltada para o bem, a correção dos maus instintos, é isso que os pais precisam estudar. O Espiritismo, nesse campo, possui uma literatura riquíssima,
Que, aliás, Ronaldo, nós vamos começar a trazer essa literatura. Quer dizer, nós já estamos trazendo ao longo dos programas, mas nós vamos começar aqui a partir da semana que vem, fiquem todos atentos, a trazer os grandes autores espíritos da área da educação e os livros que nós temos aí em mãos para estudarmos essa educação. Então, precisamos compreender esse amai-vos uns aos outros e que precisamos trabalhar em conjunto, tanto na família quanto na escola, e família e escola também juntos, de mãos dadas, para realizarmos a educação moral, se queremos mesmo transformar esta humanidade para bem melhor do que ela está no momento. É isso, Marco. Gratidão a todos pelo carinho, muita paz, saúde. Tavares também, gratidão aí pelo apoio aí nos bastidores, aí nessa transmissão. Marcos, nosso muito obrigado, gratidão também, e a todos que estiveram conosco nesta noite. Muita paz. Eu que agradeço a você, Ronaldo, por mais esta parceria, mais um programa Espiritismo e Educação. Agradeço também a você que está aqui conosco, a você que vai ainda nos assistir depois, acessando o vídeo, lá no canal do YouTube da Estação da Luz. E deixando aqui o convite a todos para novamente estarem conosco, próxima segunda-feira, 20h30. Paz em todos os corações, um grande abraço a todos, até a próxima semana.